Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Eu vim hoje ler um pouquinho sobre o ego, o que Jesus fala sobre o ego, aqui no livro A Carta de Cristo, a carta número 6, a carta 6, para ser mais específica. Eu vou ler para você o que Jesus fala sobre o ego e quando é que o ego é formado. O ego controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen com o óvulo. O novo pequeno ser torna-se de imediato o eu, que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da sensação de conforto ou mal-estar e do que ocorre com a mãe. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que o guardava, seus instintos de sobrevivência, impregnados com um profundo conhecimento original do ser criado, existente em cada célula viva de seu corpo, o levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional, que você sentiu como um vazio físico e uma necessidade de nutrição física. E assim nasceu o choro do seu ego. Quando chorava, sua mãe lhe dava de mamar, o que era profundamente satisfatório, tanto física como emocionalmente. Quando suas necessidades eram plenamente satisfeitas, podia voltar a um estado de equilíbrio no sono. Quando você despertava desse equilíbrio, sentia uma sensação de insegurança. O equilíbrio estava agora dividido em conhecimento mental e emocional. Você recordava de que sua mãe e seu leite representavam a satisfação da necessidade de segurança. E assim você chorava de novo. Então, as suas necessidades eram satisfeitas novamente. Assim se desenvolveram os seus impulsos do ego. Você, às vezes, chorava e humanamente decidiram que ainda não era hora de alimentá-lo, deixando-o chorar durante algum tempo. Isso trouxe para você a consciência de que as necessidades nem sempre eram satisfeitas de imediato e que havia a necessidade de se adaptar. Você escolhia a raiva e chorava com mais força, ou escolhia a aceitação. Sua escolha de reação dependia das características do impulso do ego, gravadas em sua consciência ao nascer. Nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgadas. Elas são o resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. Como expliquei em minha última carta, o ego é o guardião da individualidade. Se você não tivesse sido infundido com esse impulso para chorar pelo que deseja, para ser feliz ou de recusar o que o entristece, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado, exigido alimento, ao nascer, poderia ter morrido de fome. Se não tivesse escolhido com prazer o leite ao mamar, se não tivesse acolhido com prazer o leite ao mamar, se aninhando afetuosamente a sua mãe, talvez nunca tivesse se desenvolvido uma carinhosa proximidade e ligação com ela. Sem o impulso do ego, não haveria criação nem individualidade, nem satisfação das necessidades, nem proteção, nem resposta calorosa e nem amor humano. Sem o impulso do ego, não haveria autodefesa, nem autoproteção, nem sobrevivência. Por outro lado, o impulso do ego, o eu primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade da autossatisfação e de sobrevivência. Durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturaram sob a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento quando a memória de circunstâncias e modos de comportamento anteriores inconscientemente trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade.
Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconsciente, programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento e encontra dificuldade para viver com os outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que a ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego. Do ego persistirão até que minha verdadeira essência seja plenamente compreendida e os princípios gerados da vida tornem-se um guia consistente dos hábitos de pensamento e de respostas às experiências da vida. A igreja descreve essa dificuldade como uma tentação de Satanás. Não se trata disso. Este é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocadas pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade ou intimidade, independência, segurança, paz, tudo direcionado para a sobrevivência. Quer dizer, então, assim, quando eu ouvia falar, tem uns mestres que falam, você tem que matar o ego, você tem que matar o ego. Mas você percebe que Jesus falou que se não fosse o ego, eu não existiria aqui? Eu preciso do ego para existir aqui na matéria. Sem ego, eu não tem por que eu ficar aqui sem meu ego. Eu preciso do ego. O ego é que me torna individual, o ego é que me torna diferente de outras pessoas. Entendeu? Porque Jesus fala que o ego quer a felicidade, o ego está em busca de segurança. Entendeu? Por isso que, às vezes, é muito difícil mudar o comportamento. Por quê? Porque o ego já está acostumado com aquilo ali. A mente está acostumada com aquilo ali. Então, ele não quer mudar. Aqui está falando aqui. Quando eu não estou confortável na situação que eu quero mudar, é difícil. Porque já é algo que já vem desde do feto, desde lá da barriga da minha mãe. É difícil mudar. Então, assim, ao invés de eu brigar com o ego, eu vou matar, vou acabar com o ego. Não. Se eu sei que eu vivo em duas esferas de realidade, eu tenho que perceber quando é que o ego está falando. E quando é que eu tenho que parar ele. Falei, epa, peraí, não é assim. Não é assim que funciona. Isso aqui é meu ego falando, isso aqui é o ego com medo de alguma coisa. Você tem que perceber quando é seu ego que está falando. E entender que o ego não é o seu inimigo. O ego é seu amigo. Porque sem ego, você não estaria aqui na Terra. Você não existiria aqui. Jesus acabou de falar. Sem ego, não existiria. Você não existiria. Sou eu que estou falando. Eu estou lendo aqui nas cartas de Cristo. Jesus está falando. Os mestres iluminados estão aqui porque ainda tem um pingo de ego, que se não tivesse, não estaria aqui. Entendeu? Então, é isso. O que eu queria trazer um pouquinho sobre o ego para você.